Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 28 de setembro. Oséias, capítulo 5. Os príncipes e sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. Então ouça Oséias, capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel. E escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que fostes um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até o profundo, na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto. E Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. 2 pontos. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias, capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. 2 pontos. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa.
Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. 2 pontos. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Oséias, capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. E o ladrão entra, e a horda dos salteadores rouba cá fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os que cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros. 2 pontos. Semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de atear o fogo desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque, como um forno, aplicaram o coração, emboscando-se. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Que tristeza, né? Ninguém entre eles há que me invoque. Muito triste. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em sua face. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador,
Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Oséias, capítulo 8. O castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque traspassaram meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Portanto, Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, e ele consumirá os seus palácios. Amém. Você ouviu a leitura do dia 28 de setembro. Você ouviu os capítulos do livro de Oséias 5, 6, 7 e 8. Eu gostaria de fazer aqui algum pequeno comentário, ou um pequeno comentário. Eu sempre estou alertando você a observar as profecias que Deus usou os profetas no passado para falar a várias nações, para falar a Judá e a Israel. Você que está acompanhando esta leitura está observando a rebeldia da nação de Israel e Judá, porque Israel foi o reino norte, Judá o reino sul. Estou sempre também lembrando isso. Você que está ouvindo está observando o quanto Deus puniu e teve misericórdia deste povo. Então, quando aqui, eu vou só repetir, que eu tenho um tempinho, no capítulo 8 do profeta Oséias, no versículo 6, que diz assim: porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Você está lembrado ou lembrada da leitura que nós fizemos
que já foi gravado. Quando eu comento, eu tento lembrar um pouco do que já foi falado, para você memorizar o que aconteceu com o Reino Norte quando Deus permitiu a separação das tribos e quando Salomão morreu, que Roboão sucedeu Salomão e Jeroboão ficou reinando no Reino Norte com as 10 tribos. Houve uma separação e Roboão, filho de Salomão, ficou com a tribo de Judá e Benjamim. Se você recordar no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, quando houve a separação das tribos, que Roboão ficou reinando, eu quero lembrar você aqui que Jeroboão mandou construir 2 bezerros de ouro para que o povo não viesse a Jerusalém para adorar a Deus. Então, no capítulo 12, estou falando assim para você gravar bem, acima do versículo 26 do primeiro livro de Reis, diz assim: a idolatria de Jeroboão. Eu vou ler aqui, essa leitura já foi lida. É só para lembrar do bezerro de Samaria, que Deus está falando no livro do profeta Oséias. Então, 1 Reis, capítulo 12, versículo 26, diz assim: a idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração, : agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, filho de Salomão, que ficou sendo rei do Reino Sul. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Então, Jeroboão, ele mandou construir 2 bezerros. Vejam bem o que ele fez, 2 bezerros de ouro. E colocou um altar em Dan e outro em Betel. E instruiu o povo a adorar aquele bezerro como se fosse aquele bezerro que os tinha tirado da terra do Egito. Daí para frente você vai ver muitas vezes dizendo: e o povo continuou praticando os mesmos pecados de Jeroboão. Por isso que é preciso prestar muita atenção na leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, eu digo que ela é um quebra-cabeça. Quando você vai ler lá no livro de Oséias, conforme eu li agora, gravei para você, o livro de Oséias, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 8 de Oséias: porque isso é mesmo de Israel, um artífice o fez e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Então, eles construíram esse bezerro, mas Deus estava dizendo aqui, através do profeta Oséias, que aquele bezerro seria despedaçado. Então, Israel e Judá cometeram muitos pecados. Se você vem seguindo a leitura, você viu que o Reino Norte foi levado para a Síria, as 10 tribos, e o Reino Sul, Judá, aproximadamente 130 anos depois,
Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou os muros, destruiu o templo, fez uma ruína em Jerusalém, levou o povo cativo por 3 etapas para a Babilônia e levou os utensílios da casa do Senhor, tudo para a Babilônia. Depois, o rei Ciro, rei da Pérsia, autorizou que eles voltassem para Jerusalém após o cativeiro em Babilônia. Então, como a Bíblia não é escrita na ordem cronológica, é bom que você estude os 2 planos, na ordem sequencial e na ordem cronológica. Eu agora estou gravando o plano na ordem sequencial, conforme a Bíblia está escrita. Mas em meu site, neusabaldini.com, eu tenho falado. Você tem a Bíblia gravada na ordem cronológica. E também, no início do livro de Oséias, eu dei uma explicação. Se você ouviu os capítulos de Oséias, a leitura do dia 27, os capítulos 1, 2, 3 e 4, eu fiz um pequeno resumo do livro do profeta Oséias. Claro que tem que ser um resumo pequeno, porque sempre estou dizendo, eu não estou dando estudo e nem pregando a palavra, eu estou gravando. Então o tempo é limitado. Eu não posso aqui falar tudo o que eu gostaria de falar para dar algumas explicações que são excelentes para quem está ouvindo a palavra. Mas já que eu não tenho tempo, eu sugiro você estudar a Bíblia nos 2 planos, na ordem sequencial e na ordem cronológica. Porque o livro de Esdras e Neemias, que vem muito antes do livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias, desses profetas Oséias, Joel, Amós, Obadias, enfim, Esdras e Neemias vem muito antes e já fala do retorno do reino sul de Judá, que voltou de Babilônia, do cativeiro. Mas muito à frente os profetas ainda vão profetizar que eles irão a cativeiro. Então, como a Bíblia não é um livro escrito na ordem cronológica, é preciso que nós tenhamos paciência, que nós venhamos a pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento, sabedoria e também interesse em pesquisar a Bíblia. Porque muitos dizem, eu não entendo a Bíblia. A Bíblia é um livro realmente difícil de ser entendido. Porém, tem uma mensagem na Bíblia que não tem nenhuma dificuldade de entender, que é o plano de salvação que Deus permitiu, que Deus criou, que Deus fez, que Deus colocou em seu coração, que haveria uma reconciliação do homem com Deus. Como foi isso? Através da morte e sacrifício do derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, Deus nos reconciliou com Ele através do sacrifício da morte do Senhor Jesus. E que só iremos morar no céu com Jesus se nós o aceitarmos como nosso Salvador, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós tivermos uma vida de santidade aqui neste mundo. Como assim, irmã Neuza, uma vida de santidade? Examinando as Escrituras. Eu digo que o espelho, quando eu chego em frente ao espelho, eu vejo se o meu cabelo está bem penteado, se está mal penteado. Eu vejo se a minha roupa está decente, se eu estou bem vestida, se a roupa está caindo bem no meu corpo, se eu estou de acordo para sair à rua, para ir à igreja, enfim, para ir a qualquer lugar. O espelho mostra se eu estou abatida, se eu estou bem, se eu estou... O espelho mostra a nossa imagem. O espelho não nos engana. E a palavra de Deus confronta os nossos pecados. Então, como saber, irmã Neuza, o que é pecado? Estudando a palavra de Deus, aceitando Jesus como Salvador, se batizando, porque o batismo de criança nada representa para Deus. Criança não sabe o que está fazendo.
O batismo significa arrependimento, um novo nascimento. Por isso que muitos frequentam a igreja, gostam, acham bonitos louvores, mas não querem se batizar, porque algum pecado está prendendo essas pessoas. Alguma coisa está impedindo dessas pessoas terem comunhão com Deus, porque a partir do momento que nós entendemos que precisamos ter compromisso com Deus, com a palavra e com a igreja, nós queremos ser batizados, queremos participar da igreja, ter comunhão, tomar a Santa Ceia. Então, mas aquelas pessoas que não decidem o batismo, elas estão presas a algum pecado. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando nós estamos presos a algum pecado, nós não temos um compromisso com Deus em primeiro lugar e nem com a igreja. Então a gente não passa pelas águas, não se batiza e vai frequentando a igreja e vai frequentando. Porém, isto não funciona para o plano da salvação. Ah, mas o malfeitor lá na cruz não se batizou. Sim, ele não teve tempo. Ele se arrependeu nos últimos segundos da vida dele. E Jesus ali, com a sua misericórdia, o perdoou. Disse, hoje estarás... Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas nós aqui, por que nós não queremos nos batizar se temos tempo? Não estamos numa cruz pendurado, condenados a sermos crucificados ali em alguns momentos. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, o Senhor Jesus disse assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo é determinado pelo momento em que eu me arrependo dos meus pecados. E é o próprio Jesus que disse, quem crer e for batizado será salvo. Então eu creio, mas não quero ser batizada. Eu creio, mas não quero um compromisso com Deus e com a palavra. Eu creio, mas não quero ir para a igreja, para os cultos, não tomo a Santa Ceia, não faço parte do corpo de Cristo. Então, se você ler também, eu fiz a leitura do livro de Oséias, me sobrou um pouquinho de tempo e eu estou aproveitando esse pouquinho de tempo aqui, porque o dia de amanhã não nos pertence. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 6, que eu acho muito importante esta leitura, Evangelho de João, capítulo 6, nos versículos 53, João 6, 53 diz assim: Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia! Irmã Neuza, o que é comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? É participar da Santa Ceia, da comunhão da Santa Ceia. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue. Então, se nós não participamos, não temos vida com Cristo. Meu tempo terminou. Um abraço, Deus te abençoe. Te espero na próxima gravação, se assim você desejar. Muito obrigada por ouvir Neuza Baldini. Amém.